Bem, quando surge o Alviverde, eu surjo aqui com mais um vídeo no canal, mas trazendo sempre você também para cá para o vídeo. Então, comente aqui de onde você está assistindo ao nosso vídeo. Coloque aí no comentário aí, manda o seu avante palestra e olha só. Tenho aqui, então, o grupo do Palmeiras, a classificação do Palmeiras, cara. Interessante aqui pra gente ver, ó. O Palmeiras está jogando o Campeonato Paulista aí praticamente com a mão só, né? Com a perna só. Vamos ver aqui, ó. Palmeiras é o primeiro colocado com 13 pontos, tá? Em 5 jogos. São 4 vitórias. Tá com saldo de gol de 5, hein? Gols pró 9. Rapaz, a Ponte Preta tá grudada no Palmeiras? Não, nem tanto. Inclusive ela tem gente grudada, a Água Santa grudada na Ponte. Ponte Preta que tá com 9 pontos. Já tem um jogo a mais que o Palmeiras, inclusive. 9 pontos e 6 jogos. 2 vitórias. A Água Santa tem 7 pontos, 6 jogos também. Então o Palmeiras tem um jogo a menos porque ele esteve na Supercopa no fim de semana, então não jogou, né? Então vai ter esse jogo a menos para cumprir mais para frente aí. Então ele está com uma baita vantagem, está com uma grande vantagem, hein? São muitas vitórias, 4 vezes 3, 12, o empate na estreia, 13 pontos. Essa é a situação do Palmeiras. O pessoal do Sport TV comentou aí, né? Vamos ver o que eles falaram depois do jogo? Tá aí o Abel Ferreira respondendo a pergunta, que o Ituano jogava com uma linha de 5 atrás, resolveu empurrar 6 jogadores para tentar ter superioridade ali naquela parte do campo. Ele tinha Aníbal Moreno, Isso. Richard Rios, Veiga. Zé Rafael e o Veiga. Isso. E na frente só o Lopes. Então ele deu mais amplitude para o Zé Rafael e para o Richard Rios. E centralizado ficou o Aníbal Moreno. Aliás, Flaco Lopes tem dado boa resposta na temporada, né? Ele teve um momento de dúvida, né? Bastante dúvida. Depois começou a retomar já no ano passado, na segunda parte do Campeonato Brasileiro. Agora começa tendo mais oportunidades com a ida do Endrick para a seleção olímpica e acho que está correspondendo, né, Alex? Hoje subiu bonito para a cabeçada, né? Uma cabeçada bonita num cruzamento de canhota do Zé Rafael, muito bem feito, por sinal. O Flaco sobe e faz um belíssimo gol, né? Apesar de ter perdido essa chance aí que a gente acabou de ver. Mas é importante porque da maneira que ele entrou, principalmente o ano passado, se a gente for falar, às vezes o cara fica ansioso porque o gol não sai, ele quer sair muito da área, acaba não estando lá. E o Palmeiras se acostumou a jogar com o Rony em velocidade e esse ano, quando ele faz 2 gols, ele acaba tendo paciência para estar esperando um pouco mais a bola ali, né, Felipe? Isso aí eu acho que faz parte do... 3 gols. Do jogador, mas esses gols que ele fez então de cruzamento, que é uma característica dele, que dá para ver, que ele realmente a especialidade, mas o Palmeiras conseguiu colocar bolas melhores e é um ponto a mais para ajudar o Palmeiras, que fica aí buscando um atacante, e esse de casa realmente acaba gerando muito mais confiança. E o Rony, quando recebe a bola em profundidade, é difícil de pegar, né? Uma bola metida no segundo gol, né? No segundo gol do Palmeiras. Uma bola muito bem metida pelo Marcos Rocha em profundidade, o Rony sai na velocidade e o toque é com muita categoria, né? O goleiro estava adiantado ele sabe ali. Concluir, né, cara? O goleiro acho que estava meio fora do centro do gol ali também, né? Não estava... Aí, ó. Tá voltando para trás, né? O goleiro ele perdeu um pouco a noção de espaço. Isso, goleiro, acho que ele não sabia direito onde estava o gol. Ele ali. tá voltando, você vê que ele nem olha para trás. Mas é mérito do Rony, né? O Rony tá voltando ali, acho que é a fase mais matadora dele ali, né? Porque teve uma fase muito goleadora ali. Ele entrou no lugar do Flaco. 2022. Ele entrou na reta final do jogo, ainda fez esse gol no lugar do Flaco. O Abel não mudou muito a postura do time, não. Em termos de aproveitamento ofensivo, o Palmeiras finalizou. Para quem enfrentou um time comparado aos pequenos do Rio, o Ituano é superior. Uhum. É como o Atlético em Minas. Ele finalizou 17 vezes. É um bom aproveitamento do Palmeiras. Foi um bom jogo do Palmeiras. Não era um jogo fácil que o Palmeiras conseguiu ter o controle, inclusive defensivo e ofensivo. Sabe o que tem me chamado a atenção? Os times têm usado bastante os seus times principais nesse começo de temporada, né? Com raras exceções, um jogo ou outro, principalmente no Campeonato Paulista, tenho percebido que os grandes estão usando os seus principais jogadores, né? Bem mais do que eu imaginava. Mais do que eu imaginava. A que se deve, você imagina, Alex? Pode ser que os atletas, eles vêm, na sua maioria, vêm entendendo realmente seu papel, sua responsabilidade para cuidar do corpo.
E muitos deles passaram realmente, vem crescendo esse interesse de treinar, de manter o corpo ativo, que o corpo do atleta ele pode descansar, mas ele não pode ficar inativo esses 20, 30 dias. E pode ser que a apresentação deles fisicamente nos testes e no treinamento já tenha mostrado uma condição melhor para jogar, fora que as pré-temporadas eles têm feito também muito mais trabalhos com bola, que também vai deixando o atleta um pouco mais apto de forma mais rápida. Isso é dados que eles têm lá no momento, mas eu acredito que o atleta que se apresenta, se ele não treinou nas férias, Felipe, ele não estaria conseguindo treinar agora, e por isso que tem conseguido ter ritmo também melhor para enfrentar os times menores que se apresentam antes e começam a se estruturar e treinar de forma antecipada. Fiquei pensando aqui, Lédio, onde o Vasco poupou esse meio de semana. Os outros grandes que eu estou tentando lembrar aqui... O Flamengo jogou com o principal, Flamengo jogou com o principal, também, Botafogo a mesma coisa, Corinthians... São Paulo poupou, né? São Paulo jogou com reservas e venceu 3-0. Mas isso porque só o Alisson jogou. O Grêmio jogou com titular terça-feira, o Inter Santos também. fez o clássico contra o Corinthians. Se você for ver o Botafogo, ele vem alternando, né? Não, jogou titular o Grêmio mais. alterna também. O Inter jogou com titulares. O Grêmio normalmente tem alternado no interior. Quando vai para o interior, o Renato bota o time... O Inter também fez isso nos dois primeiros jogos Nesse do jogo interior. Já jogou como Esse jogo já foi completo. Contra o Santa Cruz, né? Mas foi no Beira-Rio. Jogou completo. Não, o jogo foi no interior. Mas é raro. É raro. Até pelos gramados, eles têm evitado levar o time titular. E daqui para frente vai seguir jogando cada vez mais, porque realmente a quantificação de carga é só por algum detalhe. Queria ouvi-lo sobre a contratação do... me fugiu o nome aqui, do ex-jogador do Flamengo, que agora veio para o Palmeiras, estava fora, não, Lázaro. O Lázaro. Onde é que o Lázaro vai jogar nesse time do Palmeiras, ô Lédio? E qual você imagina, né? O Lázaro, inclusive, vai ser apresentado amanhã. Como é que você imagina que vai ser a participação dele em termos de frequência no Palmeiras do Abel? Eu acho que ele vai jogar bastante. Titular absoluto não, mas ele vai ser uma opção para lado esquerdo ou para centroavante, para qualquer uma das duas. Eu acho mais para o lado até, mais para o lado. E o elenco do Palmeiras não entrega muitas opções para o Abel alternar. O Lázaro é um jogador a mais para ele alternar. Com essa subida do Flaco Lopes, eu acho a lesão do Bruno, né? A lesão do Bruno, eu acho que ele vai usar o Lázaro alternando, ou lado esquerdo ou como centroavante. E o Abel já disse que não quer liberar o Breno para o Vasco, né? E financeiramente também não tinha um acordo. O Palmeiras estava cobrando alto também, então... Mas eu acho que é opção para as duas funções, centroavante ou lado, mas eu vejo mais o Abel usando ele mais pelo lado. Mas é uma boa movimentação do Palmeiras no mercado, né, Alex? Tem um jogador jovem, um jogador promissor, um jogador de talento, né? E que pode ajudar bastante ainda, esse né? jogador que ele por um bom tempo. E ele causa essa mudança de ritmo do jogo, né? Na hora que chega, tem essa velocidade. Eu também vejo ele mais até pela beirada. E por essa beirada você ganha uma opção. Com a lesão do Bruno, igual nós falamos, de repente ele já estava no radar, mas acabou acelerando esse processo de vinda dele, que é importante sim você ter quantidade. A gente falava que ano passado tinha os jovens, que segue tendo, mas ao mesmo tempo entraram, né? John, Luiz Guilherme estava no banco, né? E vão seguir entrando cada vez mais, né? Porque agora o Abel viu também que tem que utilizar e pode, né? Esses meninos foram passando essa confiança. Fabinho entrou também hoje. O Fabinho tem jogado até mais vezes, né? Então, apesar do Lázaro ser também um jovem, mas a gente fala que não é da base do Palmeiras, mas também já chega com essa experiência, já acabou saindo, enfim, ter mais opção para o treinador é melhor. Deixa eu mostrar a classificação do grupo do Palmeiras para vocês terem uma ideia de como está neste momento o grupo B do Campeonato Paulista. O Palmeiras é o líder com 13 pontos. A Ponte Preta, que venceu o Botafogo em Ribeirão Preto ontem, 3-0, é a segunda colocada com 9. O Água Santa tem 7. O Guarani, que perdeu mais uma hoje para a Inter de Limeira, está ali na última posição com 4 pontos. Lutando contra o rebaixamento nesse momento o Guarani. Vejam vocês. O Abel é um técnico que tem muito repertório. A gente sempre percebe, mesmo o Palmeiras sendo vencedor nos últimos anos, essa inquietude do Abel de buscar sempre uma nova formação, de tentar uma cartada diferente. Então já foi Mike e Marcos Rocha pelo lado direito, já foram 3 zagueiros. Agora essa ideia com um Aníbal Moreno e um meio-campo mais encorpado me agrada muito, embora não tenha tido muita fluidez ontem. O Palmeiras teve dificuldade ofensiva,
até que defensivamente não sofreu, estava jogando com 3 zagueiros, o Aníbal Moreno protege bem o meio-campo, a defesa, mas em termos de o jogo se desenvolver, a forma como o Palmeiras construiu, para mim faltou muita velocidade, faltou escape. E aí, nessa formação, ele pode manter essa ideia com 3 volantes, até mesmo o Zé Rafael um pouco mais recuado, acomodar o Veiga como um meia, não como segundo atacante, e tirar um dos zagueiros. Porque ali o Aníbal já mostrou que é um volante que, como o Abel definiu, que caça mais, um jogador de mais marcação, nem por isso falha na construção. O Aníbal Moreno ele tem um índice de acerto de passe entre 85% e 90%. Um primeiro volante que te entrega não é um isso... passe de lado, não. Ele vai muito pro passe para frente. É um jogador que olha para frente, que tem construção, que desarma muito também. Ontem foram 5 desarmes. Então, por tudo isso, esse volante completo que ele se mostra, para mim, é um jogador para ser titular, para dar essa encorpada no meio, e aí eu vejo que ele pode insistir nessa formação, mas colocando mais um atacante. Quando o Endrick voltar, por exemplo, pode ser Endrick e Flaco Lopes. Pode ser o Lázaro também, que faz bem esse segundo atacante. O Lázaro é uma das opções. Então, as pessoas se prendem muito, muitas vezes, 3 zagueiros. O próprio Bel, numa entrevista, acho que foi semana passada, ele falou, vocês se prendem muito a números, tal. O importante é você olhar no jogo... O time está defendendo com quantos jogadores e atacando com quantos jogadores. Então, Zé Rafael. Então, o Mike, por exemplo, muitas vezes o Mike é um atacante. O Piquerez, muitas vezes é um atacante. São pontas, praticamente. Se olhar o jogo, são alas bem ofensivos, né, com essa liberdade. Pelas características dos jogadores, para mim faltou um pouco de profundidade. É que eu não estou falando do jogo só de ontem, estou falando em geral, o Palmeiras, mas diga, continue. Mas ali, acho que essa formação pode funcionar melhor se tiver, por exemplo, o Marcos Rocha fazendo, às vezes, ali de um terceiro zagueiro, principalmente na saída de bola, mas na hora de marcar com uma linha de 4, e aí você ganha a opção de ter mais um atacante, um cara de velocidade. Aí tem Rony, tem o Lázaro chegando agora, o Endrick quando voltar... Então ele ganha um jogador para ser mais de uma puxada de contra-ataque, quando estiver enfrentando o time que tenha um elenco tão qualificado quanto o Palmeiras, ou até mesmo para ter a possibilidade de desafogar quando a coisa estiver enroscada no meio campo. Então, para mim, faltou isso ao Palmeiras ontem, mas que a formação no papel e até mesmo em alguns momentos do jogo ontem tende a funcionar, é uma boa sacada, eu não tenho dúvida. Para mim, ele deve até insistir um pouco mais nisso, eventualmente tirando os 3 zagueiros de ofício e colocando um lateral por ali, eu vejo que pode funcionar bem. Eu acho que é positivo porque o estadual está aí para isso. Para ele testar jogadores, testar novas formações. Eu acho também que faltou um pouquinho mais de velocidade com esse esquema, com os jogadores de ontem, né, com o Veiga mais como segundo atacante. Você fica muito dependente do lado, com os alas. O time começa a melhorar a partir do momento que o Richard Rios se aproxima mais ali do lado direito e o Zé Rafael, principalmente, se aproxima ali do Piquerez. O Zé Rafael que saiu machucado. Mais uma grande atuação no Zé Rafael. E com o Aníbal Moreno, o Zé tem ainda mais liberdade para subir, né? Porque o Zé Rafael... Você acha que pode ser uma tendência desse o Zé Rafael mais próximo daquele Zé Rafael do Bahia, mais para frente, mais ofensivo? Ele é tão especial, o Zé Rafael. Versátil. Ele é tão importante, é um dos melhores jogadores do Palmeiras, se não for o melhor do ponto de vista de ser o jogador mais frequente a alto nível, que ele é um ótimo primeiro homem, mostrou isso na última temporada, porque marca muito, tem qualidade para iniciar o jogo, e ele é a melhor versão de fato do Zé Rafael, que ele mais se sente à vontade, é com essa liberdade mesmo, de chegar à frente. Esse é o original. Esse é o original. Com o Aníbal, eu acho que a gente vai ver esse meio-campo como o meio-campo ideal na base. Porque o Aníbal chegou e parece que ele joga no Palmeiras há 5 anos. De fato, uma contratação que te entrega capacidade de proteção, de marcação. O Breler falou, foram 6 desarmes ontem no jogo, né, contra o Ituano. E ele é um cara que tem o passe que não é só o passe de lado. Porque tem aquele volante que marca, dá de lado. Ele não. Ele tem, nas estatísticas, né, o índice dele, assim, é bem acima da média como ele consegue o passe para frente, para romper linha, para fazer o jogo andar, para fazer o time andar. Então, assim, é um jogador que... Já vão aparecer na tela números do Aníbal. Do Aníbal, né? Então, assim... Ilustrar o que você está dizendo. Continue, por favor. São boas notícias que a gente está vendo no geral.
né, do Palmeiras, assim. O Flaco Lopes fazendo gol com mais confiança, sendo acionado nesse jogo aéreo que ele é muito forte, né? O Marcos Rocha com 4 assistências já na temporada, um jogador importante ali nessa linha de 3, mas que tem a qualidade também nesses lançamentos, o lançamento primoroso dele pro gol do Rony. O Aníbal Moreno mostrando que de fato... Pra você, amigo Donato. Olha lá, ações com bola, primeiro, 83, ações na área rival, primeiro, presenças em jogada de chute, primeiro em tudo, passes completos, passes verticais, é o que a gente tá falando. Isso que você dizia. Não é só o passe de lado. É um 25 passes verticais. Isso é muita coisa. É o primeiro em ações defensivas, ganhou 6 duelos terrestres. Então, assim, ele liderou tudo. Pra mim, foi até o melhor jogador em campo. Ele chega sendo um gringo que jogava em um clube grande, e às vezes você tem a questão de uma adaptação, como é que vai ser, e ele se encaixa perfeitamente, automaticamente. Pra mim, ele é o cara que chegou com um status de esse vai ser titular. Mas essa é a diferença do reforço, que você faz um investimento, você tem ali bala na agulha, como o Palmeiras fez com o Arthur. Pô, esse cara aqui eu tô contratando para ser titular, para resolver problema. O Aníbal é esse caso, tirou um jogador titular do Racing, acostumado a disputar Libertadores, com um bom lastro de campeonato argentino, principalmente a fase que ele teve com o Fernando Gago, se desenvolveu muito. Então, um jogador pronto. Mostra, é legítimo apostar em jogadores, como o Palmeiras vai apostar agora no Rômulo, como já trouxe o Richard Rios no ano passado, que ganhou espaço, mas esses são jogadores que demoram mais tempo, que não são garantia. É diferente do Atuesta, por exemplo. O cara chega como uma aposta e vendo o que dá. É uma boa aposta até, um jogador que vem se destacando no Horizontino, foi assim na Série B, foi assim, por exemplo, no jogo recente contra o Corinthians. Acho que é um jogador que chega para ser uma sombra, uma reposição ao Veiga, né? Principalmente o Abel pedia muito esse jogador. Acho que o Palmeiras precisa reforçar mais o seu ataque ainda, talvez mais um jogador de velocidade e um 9, porque vai ter que se planejar com a saída do Endrick no meio do ano, né? Mas se você tem Aníbal e Zé Rafael nessa base do meio campo, você está muito bem servido. Tem muita qualidade. O Breler falou que ele tirou um jogador que era titular do Racing, isso, né, que você falou. Então, o Palmeiras observa melhor ou o Palmeiras deu mais sorte? Porque o Corinthians também tirou um titular do Racing que não está jogando nada no Corinthians. Essa era uma bola. Não é isso? Mas essa era uma bola cantada. O Rojas? Mas aí tem um conjunto do Abel, né? E a diferença... Por isso que eu estou dizendo, por isso que eu estou perguntando. Os dois eram titulares do Racing. Mas o Palmeiras... Um acabou de chegar, parece que já vai dar certo no Palmeiras. O outro está desde o ano passado e não está dando certo no Corinthians. Tem o time acertado também do Palmeiras que ajuda, né? O Palmeiras botou Aníbal Moreno para fazer o que ele sabe. O Corinthians quer que o Rojas seja uma coisa que ele não é. O Rojas é um jogador de lado que chuta. Queriam que ele fosse o Renato Augusto. O Aníbal Moreno já era isso no Racing, é um todo campista. Aliás, é o volante prometido desde a saída do Danilo. Ou em português, ou resumindo, o Aníbal é muito mais jogador que o Rojas? Não. Ou se é. Já criei aqui, já criei tumulto aqui. A gente aqui. Tá comparando banana com laranja, né? São situações diferentes. Ele é... Sabe por quê? O Rojas é muito específico. Ele é o cara da bola parada, de puxar pra dentro, bater no gol. Mas o Aníbal é um cara mais completo. Mas o Rojas foi muito bem aproveitado no Racing. Jogando pelo lado direito ali, ele fazia diferença. Mas aí a comparação é justa, só que a gente tem que pensar. O Palmeiras tem um Abel, tem um ambiente, tem um time vencedor, tem um time estruturado. O Corinthians, quem tá rendendo muito no Corinthians? O Corinthians muda de técnico toda hora. Vários jogadores estão rendendo bagunçado. abaixo. É um coletivo que não se encaixou. Aí você pressiona ainda mais o jogador. E ele também, a gente está falando do Palmeiras aqui, mas o Rojas também, do ponto de vista de comprometimento, às vezes em campo, muito disperso. Tem a questão física muito disperso. também. Tem outra questão também. A questão física. No Palmeiras, que todo mundo saiba, paga em dia. Porque nas férias o empresário do Rojas estava reclamando que não estava recebendo. Sim. E outros jogadores. O Lucas Ambiente. Veríssimo falou também, não sei quem. É o ambiente. Então, é um ambiente. Mas tudo isso à O cara, parte... o cara não recebe em dia também, de repente, porque acho que foi você que falou de comprometimento. Às vezes o cara é comprometido, mas não está recebendo, ele já fica pé da vida e fala, não me pagam, também não vou. Mas tira tudo isso, pode parecer redundante a expressão, mas o Aníbal Moreno é reforço que reforça. Porque a gente usa a expressão reforço para quem chega. Nem todo mundo que chega é reforço. Muitos são só contratações, né? São só contratações, um a mais. E eu acho que o Aníbal Moreno, se fosse para o Corinthians, mesmo com os problemas do Corinthians, jogando na dele, ele ainda mostraria mais bola.
E se o Rojas fosse para o Palmeiras, também não tinha muito milagre para fazer o Rojas render. Ele vai Professor, render. como o Ranieri está mostrando no Corinthians. Mas O dentro Ranieri de está um mostrando limite. que pode ajudar no Corinthians, né? Alguns jogadores têm um limite muito menor. O Aníbal Moreno tem uma capacidade maior, já mostrou isso. Gente, a gente pegou os números lá, é tudo que você quer do meio-campista. Que ele combata, que ele ganhe, que ele saia jogando, que o passe seja para frente. É simples assim. É reforço que reforça. Destrói e constrói, marca e joga. O Abel falou que ele teve um problema físico, até causado pelo gramado do Allianz, por isso deu uma segurada. Ele não veio ali, não se manteve no time titular. A tendência é que jogando dessa forma, mantendo esse nível, ele seja titular ali, o dono da posição, até porque o Zé Rafael vinha jogando improvisado ali. Para mim, o melhor do Zé Rafael, que é um Improvisado jogando muito, hein? Que improvisação, hein? O Zé joga muito. O Zé Rafael andou para trás no sentido do campo mesmo, foi recuando e manteve o nível. Mas para mim, o melhor dele é o Zé Rafael, de 8, mas vindo de trás. Para mim, ele não pode jogar novamente como um meia aberto. Até no começo do jogo, demorou a fluir. Ele pode jogar como meia aberto, mas você viu o cruzamento dele ontem de canhota, onde ele estava? Não. As melhores oportunidades, muitas passaram pelos pés do Zé. Ele tem muita qualidade, mas o melhor dele é vindo de trás. Ele não pode jogar de costas, como o Veiga, por exemplo, muitas vezes joga. Então, o mérito do Abel foi reconhecer, pô, esse cara, pela força que tem, a qualidade técnica, tem que aproveitar de frente para o jogo. Você falou que ele veio andando para trás. Se o Zé Rafael jogasse no Fluminense com o Diniz, você já sabe onde ele estaria, né? De zagueiro. O Diniz deve estar olhando e falar assim, esse dava um belo zagueiro. E não Numa dava? hora de sufoco. Marca pra caramba, sabe sair jogando, não é? Diga, Pedro Ferrari, temos informação? No Corinthians? Ai, pelo amor de Deus, pega leve. O professor Pega já tá... leve. Olha aí, ó. Ih, rapaz. Não é possível. Thiago Kozlowski foi técnico contra o Santos, já tá indo embora? Informa... Olha aí a página dele no Instagram, né? Ele foi demitido. Informa o meu desligamento do Esporte Clube Corinthians Paulista no dia de hoje. E quero agradecer a todos dessa casa pelo apoio nesse período de trabalho em que estivemos juntos. Equipe diretiva, funcionários, staff e atletas que encontrei aqui no Timão, muito obrigado pelo empenho e dedicação que sempre esteve presente no dia a dia. Agradeço também ao professor Mano Menezes por ter me aberto as portas do Corinthians. Bom, tá aí então, Palmeiras invicto e líder do grupo B, chegando aí aos 13 pontos em 5 jogos, Palmeiras 2 e Ituano 0, 2-0 para o Verdão, e a gente segue aí na expectativa aí das contratações, até porque, segundo o André Hernan, vem mais reforços aí pela frente do Palmeiras. Segundo o André Hernan, o Palmeiras está atrás de um centroavante para colocar aí à disposição de Abel Ferreira. Será que ele vem ainda neste mês de fevereiro? Eis a grande questão, meu caro amigo palmeirense, minha cara amiga palmeirense. Deixa o seu like, deixa o seu positivo para cima, comenta aí. Você acha que vem aí um centroavantão aí no Palmeiras? Deve vir alguém aí do nível do Lázaro, né? Olha aí, ó, pode clicar no vídeo aí, seleciona aí e eu te vejo lá. Avante, palestra!